Fala, Fenômeno Azul! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, galera. O Leão Azul Paraense entra em campo amanhã, mais ou menos esse horário, que está indo para o vídeo aqui às 19h30, então, a 24 horas do jogo mais importante do Remo na temporada. A gente sempre fala que o próximo jogo é o mais importante, o próximo é o mais importante, é fato. Porém, o de amanhã, pessoal, que começa o segundo turno, o Remo não tem outra alternativa a não ser vencer o time do Vitória Esporte Clube. O Clube do Remo iniciou esta Série A perdendo fora de casa para este mesmo Vitória e agora precisa dar o troco no Mangueirão. Mangueirão que completamente amanhã não será palco daquele público que o Fenômeno Azul costuma dar show. Então, amanhã o Clube do Remo não terá o seu maior aliado, que é o Fenômeno Azul. Eu falo isso porque eu conheço muita gente que está vendendo ingressos, inclusive sócios que não vão, muita gente viajando. A gente sabe que as férias não acabam segunda-feira agora, ainda tem mais um final de semana, né? E a gente vai ter que, infelizmente, jogar amanhã sem o pulso do Fenômeno Azul daquela maneira que a gente já conhece. Mas os poucos que lá estarão, eu tenho certeza que vão empurrar o time rumo, né, a uma retomada no Campeonato Brasileiro da Série A. Como? Eu não sei. Os jogadores amanhã terão que se empenhar fora de forma, fora de ritmo de jogo, da maneira que o jogo se mostrar para o Clube do Remo, seja um time reativo, propositivo. A gente acha que será um time mais, né, reativo do que propositivo, até pelos jogadores que temos. E a gente espera que os deuses do futebol possam, mais uma vez, e como esses deuses do futebol estão ajudando o Remo, é uma forma simbólica de falar, né? Estão ajudando o Remo aí há 3, 4 anos, nessa gestão aí do Tonhão, que o que tem de profissional passa muito longe. Então amanhã teremos que ter essa ajuda dos torcedores que lá estarão, dos torcedores que estarão na frente da televisão, né, torcendo e vibrando. Torcida nunca faltou, apoio nunca vai faltar, mas eu acho que chega uma hora que a gente cansa de estar dependendo de torcida, de apoio, de deuses do futebol e do além ajudar o Clube do Remo. A gente precisa de um presidente que entenda de futebol, a gente precisa de um executivo que conheça o mínimo, e a gente precisa de um treinador muito diferente do que nós temos hoje, totalmente limitado, sem repertório, sem, como é que a gente costuma falar, sem, sem atitude, né? O cara que fica à beira do gramado ali parece que está morto, né? E isso passa muito para dentro de campo. Então a gente precisa de algo além. Esse ano a gente vai conseguir ter isso? Não. Ano que vem, difícil, porque são as mesmas pessoas que vêm a candidato, são as mesmas pessoas que ficam ali dentro do Remo, aquele grupinho, né, se locupletando do Clube do Remo, e o Remo não consegue remar para frente. Chegou à primeira divisão, todo mundo já sabe como, aos trancos e barrancos, graças à atitude de alguns jogadores. Ano passado o tio Gugu, que foi muito responsável por isso, e você e a mim, no Fenômeno Azul, senão o Remo já tinha acabado. Amanhã o Remo terá desfalques. Se o time já entrou morto contra o Corinthians, imagine com desfalques. E pior, o desfalque no principal setor do time, que é a zaga. Não teremos o Marlon nem o Tchamba novamente. O Tchamba vai ficar aí 15 dias fora. Preocupante demais. E aí, galera, o que fazer? É Zé Ivaldo, o novo contratado que chegou, ou o Léo Andrade? É desesperador, até eu não tenho outra opção. Pois é, essa foi a falta de administração. Este foi o pensamento da diretoria para disputar a Série A. Um comentarista aí de um esporte nacional falou: o Remo contratou os renegados. Seria os quiloesmortais.com.br, tá todo mundo gordo no Remo, e agora os renegados. Poderia ficar chateado com esse comentarista, sim, se eu fosse emocionado. Mas como eu sou totalmente coerente, eu tento chegar próximo da coerência, eu não tenho como ficar chateado com o que ele falou. Realmente, o Remo contratou jogadores que ninguém quer, ou alguns jogadores que tentam vir para cá fazer alguma coisa no futebol, tentar se recuperar, como o Aleph Manga, como o Patrick de Paula, que aqui esteve e foi embora, não deu certo, infelizmente, até um bom jogador, mas perde para ele mesmo, e como outras bombas, mais de 14, que aquele executivo pífio que o Remo tinha aí chamado Marcos Braz contratou para cá.
Para piorar, trocamos Marcos Braz por um outro executivo da mesma linha. Esse tão menos político, porém tão quanto inoperante ao anterior que estava aí. Um treinador que esse sim, caímos muito para baixo. Trocamos o tio Gugu por Léo Condé, que como eu falei lá atrás, não tem repertório nenhum. E aí, pessoal, o que fazer amanhã? É correria, é esforço, jogador vai cansar, vai ter que ser substituído, apesar da gente saber que o nosso treinador substitui aos 45 do segundo tempo colocando o garoto da base, ou seja, a falta do repertório. Será que veremos amanhã mais uma vez o verminoso, o falta de sangue, o sugador de elenco chamado Vitor Bueno, vertindo não a camisa 10, mas servindo como o camisa 10 deveria fazer? Não é possível. Praticamente, se isso acontecer, já entraremos derrotados na partida. Quem vai fazer gol? Quem vai dar assistências? Se a bola não chega, não tem quem faça gol. Então fica realmente complicado. Se nós tivermos mais uma vez, além da zaga titular que estará fora, no meio-campo, Vitor Bueno, não chegaremos a lugar nenhum. Zé Ricardo titular, é melhor perder para o WO. Realmente a situação do Remo está deprimente por falta de contratações, por falta de profissionalismo. Eu vejo que a única solução seria o David Braga. Sempre entra na pavor no segundo tempo, não mostra muita coisa. Mas coloca o cara para jogar desde o primeiro tempo. Pelo menos tem um passe de qualidade, pelo menos se apresenta para o jogo, né? Coisa que o morto Vitor Bueno não faz. O cara que ganha uma grana de dinheiro veio só enganar aqui em Belém do Pará. No ataque, teremos que ter um trio que já fez sucesso na Série A em alguns jogos. Sim, não poderemos ser aqui ingratos. Já jogou jogos muito bens. Aleph Manga, sim, Pikachu alguns, menos do que Já e Aleph Manga, mas precisamos dos três inspirados. Porque se a bola não chegar, os três vão ter que recuar e tentar fazer algo de forma individual. Não se espera muito individualismo do Pikachu, porque não tem mais nem físico para disputar uma Série A. É mais um jogador tático. Aleph Manga vai ter que pegar uma bola, chutar no gol e fazer o gol. Vai ter que ser 100%. Já vai ter que precisar voltar a ser o Já, que foi em algumas outras partidas, talvez o nosso melhor jogador, mais agudo e mais incisivo, da faixa ofensiva do Clube do Remo. A nossa volância é isso que temos. O Patrick Picanha, que veio a jogar muito bem, ser um dos nossos principais jogadores, contra o Corinthians, voltou seu Picanha de início de temporada. Esperamos que esta picanha não esteja estragada e que amanhã ele possa entrar em campo como uma verdadeira picanha, né, e corresponder às alternativas de jogo do Clube do Remo. Zé Wellison é o famoso feijão com arroz sem aginomoto, sem sal, né? É bom para quem tem hepatite. É muito bom, é o que tem para comer. Agora, para quem gosta de uma pitada de sal, não presta. Ou seja, é o que temos. Temos Pico no banco, mas o treinador não gosta. Não sei se o Pico fez alguma coisa individual para ele, ou particular, queiram assim, porque não há explicação. Todo mundo sabe, todo mundo vê, apenas o nosso treinador limitadíssimo não consegue enxergar. Nas laterais, temos aí o Marcelinho, que muita gente pedia estar na seleção brasileira. O jogo do Remo e Corinthians foi tão ruim que até ele jogou mal. Mas é a nossa esperança de válvula de escape. No lado esquerdo, o regular Mike voltou roliço, né? Totalmente maçudo, fora de forma. E para piorar, o ótimo jogador do Vitória, Eric, joga na ponta dele lá, joga na direita, esquerda do Remo. Altamente preocupante. O que fazer? Eu tenho a minha ideia. O Léo Condé não vai fazer, vai com mesmo, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, que se ele mexer nesse time, ele vai pôr talvez o Edson Fernando, novo contratado, para ir no meio campo, e aí ele vai entrar, se ele não entrar com o namorado dele, Vitor Bueno, vai entrar com 3 volantes, com Patrick Picanha, que a gente não sabe mais se é Picanha, com o Zé Wellison, né, a comida em Sousa, e aí, talvez com o Edson Fernando, a gente não pode falar porque nunca viu o jogador jogar. O que não pode é o Clube do Remo entrar com Zé Wellison, Patrick e Zé Ricardo. Aí é perder antes da partida começar. Se entrar Vitor Bueno, entraremos com 10 em campo. E no restante, é torcer para que Zé Wellison ou o próprio Léo Andrade, que não jogaria no meu time se eu fosse presidente de uma quarta divisão, está num dia minimamente inspirado, pelo menos para não comprometer, porque a gente sabe que não tem qualidade nenhuma para jogar futebol com a camisa do Remo. Tentar fazer alguma coisa, galera. É muito triste o que eu falo aqui, é preocupante, mas é a realidade do Clube do Remo, que terminou bem a competição,
tinha algo de muito bom, que era o físico, a entrega, a força de vontade. O Remo voltou sem força de vontade, sem entrega e totalmente desleixado em campo e outros jogadores roliços. Nem eu, que não sou jogador de futebol profissional, não disputo campeonato algum, não estou tão fora de forma como esses caras do Remo estão. Eu me pergunto, preparador físico do Remo, nutricionistas, pessoal do staff, principalmente o comandante desse staff, que é o Léo Condé. Meu Deus do céu. 53 dias que vocês fizeram com o clube do Remo. Sinal amarelo ligado olhando para a tabela. Como eu falei ontem, a tabela ainda está ajudando o Remo. É 3 pontos, uma vitória do Remo amanhã. Se Deus quiser, não sei como, não me interessa, eu só quero que ganhe. E o empate contra o Mirassol fora de casa, o Remo sai dessa zona de rebaixamento. Por quê, Theo? O Santos está ganhando da rebaixada Chapecoense neste exato momento 1-0. O Internacional está perdendo para o Atlético Paranaense, segurando o Internacional, que para mim, eu acredito nisso, nesse ano eu acho que vai cair. O Internacional e o Grêmio, um dos dois gaúchos não vão escapar. Eles estão lá no nível do Remo de falta de planejamento. Tem dinheiro, né? E etc, 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 no qual a gente já falou aqui em outros momentos. Então, acredito eu, tá? Acredito que um dos dois gaúchos vão cair, Chapecoense também já caiu. O Santos tá pegando uma carne assada, né? A Chapecoense já tá rebaixada umas 5 rodadas atrás, já falei isso há muito tempo. Já cravei, mandei me cobrar, e acho que hoje fica mais claro do que nunca. Graças a Deus o Remo ganhou lá fora aquele jogo de 3-2 no finalzinho, né? Virou a partida. Pelo menos isso. Porque quem empatar ou perder para Chapecoense realmente não vai conseguir chegar nos seus objetivos. E o Remo não quer cair, ganhou pelo menos a Chapecoense. Temos isso para nos alegrarmos aqui. Então, né, isso está acontecendo. Daqui a pouco joga Mirassol e Vasco. Aí tu vai dizer, Theo, qual o melhor resultado? Um empate ou vitória do Mirassol? O Mirassol já passou do Remo. O Mirassol tem uma estrutura muito diferente de Remo, Vasco e outros clubes. O Mirassol, queira ou não, tem dinheiro. É um grupo muito bem empresariado, um grupo muito bem destinado aos fins que se destina. O Mirassol está na Libertadores lá, disputando ainda, fase de mata-mata agora. No grupo, passou. Fez uma campanha excelente. Uma hora ou outra vai se recuperar. Então, que o Mirassol empate com o Vasco ou ganhe do Vasco, que o Vasco está ladeira abaixo administrativamente, também no futebol. E segure o Vasco. O Remo ganha a partir da manhã. O Vitória, que é um time muito traiçoeiro em casa, mas fora de casa tem certas limitações. Amanhã no vídeo nós vamos trazer essa análise, tanto de Vitória dentro e fora de casa, mais um pouquinho do Remo, e a ideia de jogo do Léo Condé, que a gente vai tentar pegar para vocês e trazer aqui provável time titular do Clube do Remo. Que Deus nos abençoe e a gente possa ser feliz amanhã. Não me interessa jogar bonito ou feio, como vai ser bicuda, gol contra. Me interessa o Remo ganhar, como ganhou do São Paulo. Ninguém lembra como foi a partida, mas lembra que os 3 pontos foram para a sacola. Pessoal, você está com problema no seu computador? Você está tendo lentidão no seu computador? Você quer trocar uma peça do seu computador, que famosos Warriors? Liguem para o 91 98507 560 ou passe o WhatsApp. Instalação de software, instalação de antivírus, programas, jogos, vendas de peças e muito mais. 91 98507 5560 DT Informática. Esse é o chaveiro abridor com gravação a laser, um brinde exclusivo para a sua empresa. Aqui a sua imaginação é que manda. Você pode colocar a sua logo, o seu nome e o seu slogan. Só na Multiprint você tem uma variedade de cores. Quer garantir o seu? Entre em contato com o nosso WhatsApp. Meu Deus, o que houve? Espera, QR Veículos Brasil. Basta qualquer pessoa escanear o QR Code e já cai automática a ligação de vídeo e localização para a associação e 5 contatos da família. Enquanto muitas associações oferecem só proteção, nós entregamos tecnologia e mais tranquilidade a você e sua família. Faça parte desse lançamento já incluso para você. Lembrando, quem quiser assistir o jogo amanhã de Remo e Vitória, exclusivamente na Asaf TV, dizendo que veio através do canal Tudo Nacional deles, ganha descontos especiais. 16 9984 9414, 16 99984 9414. Amanhã começa o segundo turno e a gente precisa começar com o pé direito. 16 99984 9414, Asaf TV. Galera, só resta torcer, né? Se a gente for esperar alguma coisa de Tonhão, Léo Condé, Carlos Vive e companhia, nós estamos mortos. Então, bora torcer, né, que o Remo faça alguma coisa. Eu nem cobro mais aqui contratações,
porque esses caras são inoperantes, incompetentes, 53 dias, não contrataram ninguém. O que eu posso fazer, né, galera? Infelizmente eu não trabalho no Remo, ou felizmente, né? Não trabalho no Remo, a gente não pode fazer muita coisa, tá? Valeu, galera. Um abraço, fique com Deus. Cuidado aí no trânsito, nas férias. Bebida, direção não combina. Valeu, fui.